Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O novo líder do PMN, deputado Eduardo Braide, é o entrevistado de hoje do Palavra Aberta. Desde os mandatos como deputado estadual do Maranhão, Eduardo Braide tem um trabalho voltado para a área da saúde, especialmente na prevenção do câncer. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Queria começar pela sua atuação local, né? É o primeiro mandato aqui na Câmara Federal, mas já há uma lei importantíssima de autoria do senhor que retira uma parte do ICMS, que é o imposto estadual, de bebidas e cigarros para o tratamento do câncer. Bom, primeiro dizer o meu prazer de conversar aqui com você. Essa é realmente uma lei muito importante, na verdade é uma emenda constitucional que apresentei no meu primeiro ano de mandato como deputado estadual lá no Maranhão. Hoje no Maranhão, 5% do ICMS incidente sobre cigarros e derivados de tabaco e 3% do ICMS incidente sobre bebidas alcoólicas vão para um fundo estadual de combate ao câncer, que está ajudando a salvar milhares de vidas lá, destinando recursos ao Hospital do Câncer, o principal Hospital do Câncer do Maranhão, que é o Hospital Adenora Bello, e vai servir, acima de tudo, para interiorizar essas ações de combate ao câncer, ou seja, levar aos municípios, polos lá do nosso estado do Maranhão, essas ações tanto de prevenção como de combate ao câncer. E aqui na Câmara Federal, naturalmente, o senhor pretende continuar essa luta? Exatamente, e é por isso que apresentei o projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer. Então nós temos, é o projeto de lei 1605 de 2019, que eu considero da maior importância, um projeto que vem assegurar direitos que até então vêm sendo construídos mais por conta dos movimentos feitos pelas entidades que são voltadas ao acompanhamento da pessoa com câncer, aos institutos que vêm tratando dessa situação com o câncer, e agora nós resolvemos colocar com força de lei, por meio de um estatuto. Nós temos um estatuto importante do idoso, nós temos o estatuto da pessoa com deficiência, nós temos o estatuto da juventude, mas não tínhamos um estatuto da pessoa com câncer. E o câncer nós temos que levar em consideração que é realmente uma doença diferenciada. Uma doença que atinge não só o paciente, mas atinge a toda a família, que precisa estar voltada diretamente para o apoio e o tratamento. Então, nada mais justo que nós termos um estatuto que estabelece, primeiro, a diretriz de termos o diagnóstico precoce, porque o câncer, quanto mais cedo ele é descoberto, mais rápido e maiores são as oportunidades que tem e chances de cura. A situação do tratamento atual, adequado e menos nocivo, nós temos hoje uma grande amplitude de medicamentos, mas tem aquele que realmente é o medicamento mais adequado ao tratamento do tipo de câncer, e nós temos que assegurar isso por meio de lei, que o paciente realmente que seja diagnosticado com câncer tenha um tratamento digno, além de diversos outros deveres e situações que estão estabelecidas nesse projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer. Deputado Eduardo, o senhor já faz parte de 3 comissões, as comissões foram distribuídas recentemente, então o senhor está na Comissão de Seguridade Social e Família, Fiscalização e Controle e Desenvolvimento Urbano. Qual o motivo da preferência por essas comissões? Como será o seu mandato, principalmente nessas áreas das comissões? Bom, a Comissão de Seguridade e Família não precisa dizer mais nada, né? É lá que se discute a questão da saúde, a questão da previdência, da assistência social e da família. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de ouvir o ministro da Saúde, que levou temas importantes para essa situação. Nós debatemos, inclusive, essa situação do câncer. Fiscalização financeira e controle é uma das atividades principais do Legislativo, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, é muito importante que essa comissão funcione bem, para que o Legislativo possa cumprir com esse papel tão importante, que é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano volta às suas atividades para aquele lugar onde todos nós moramos, que são as cidades. Nós não moramos nos estados nem na União, nós moramos nas cidades. Então, esse olhar voltado para a questão da preocupação com a mobilidade urbana,
preocupação com saneamento básico, preocupação em melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades. A partir do momento que você está melhorando a qualidade de vida da pessoa que mora na cidade, você está melhorando o estado, está melhorando o país como um todo. O senhor é do PMN e é o líder do partido e também foi o vice-líder daquele blocão. É um bloco que serve para a eleição da mesa diretora e para 4 anos, né, para guiar mais ou menos a proporcionalidade das comissões, mas no caso da mesa diretora, 2 anos. O que significa essa posição de vice-líder daquele blocão que orientou pela eleição do presidente Rodrigo Maia? O que significa esse posicionamento de governo do PMN? Bom, primeiro dizer que o posicionamento do PMN é de independência. Independência no sentido de analisar as matérias, independente de quem sejam os autores, mas em relação aos seus conteúdos. Aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que for bom para o meu estado, para o Maranhão, terá o meu apoio e certamente o apoio do PMN. Então, esse é a bandeira do PMN, a bandeira no sentido de levantar e tratar dos assuntos de forma sem olhar para a cor da bandeira do partido, mas olhando realmente para aqueles temas, as ideias, na verdade, que forem boas para o nosso país, para o meu estado, para as pessoas, de forma que a gente possa contribuir a, de fato, melhorar lá na ponta, lá na prática, a vida do trabalhador rural, a vida dos professores, a vida da empregada doméstica, que nós realmente possamos aprovar aqueles projetos aqui na Câmara que mude para melhor e de verdade a vida daqueles que nos trouxeram até aqui o Parlamento. Nas grandes pautas nacionais que vão a plenário, nós temos o pacote anticrime do ministro Moro, agora ministro Moro, e também a reforma da Previdência. Um alinhamento que o senhor acabou de mencionar não é automático, né, do PMN com o governo. De que forma que o partido vai discutir essas duas propostas? Discutir analisando aquilo que for bom em cada projeto. O pacote anticrime do ministro Moro, eu tive a oportunidade já de debatê-lo, inclusive em audiência, quando ele teve a oportunidade de estar aqui na Câmara. Fiz, inclusive, alguns questionamentos. Acho que é um projeto que, no todo, é muito importante. É um projeto que visa, além de só estar aumentando a pena, só um único tópico do projeto aumenta a pena, no mais ele quer prever a eficácia, ou seja, a efetividade de que aquela pena aplicada seja realmente cumprida, porque hoje o problema que nós temos no Brasil não é a falta de leis. Leis nós temos muitas já aprovadas por essa casa. O que nós precisamos fazer é que essas leis sejam cumpridas. Aquela pessoa que comete o crime, muitas vezes, ela comete não é porque ela deixa de ter medo do tamanho da pena, mas porque ela tem a sensação de impunidade, porque ela sabe que é difícil o Estado ir lá fazer a questão do processo penal e ao final ela ser condenada e cumprir a sua pena no estabelecimento penal ou, dependendo do caso, em regime semiaberto, seja qualquer que seja o tipo de regime. Mas é um pacote da maior importância, que eu sei que vai ter esse debate importante e tem o nosso apoio. Claro que alguma outra ressalva que tiver que ser feita em relação a condicionar ou estabelecer realmente com a correlação de princípios constitucionais precisa ser observado com mais preocupação. A reforma da Previdência é um tema que se discute quase que diariamente, um tema importante para o debate. Eu acho que nós temos que levar esse tema, debater ele com muita profundidade nas comissões, seja na CCJ, seja na comissão especial, debatê-lo também com muita profundidade no plenário, porque não é um tema fácil, é um tema complexo. O senhor mencionou agora mesmo a questão da aposentadoria rural. Exatamente. Como que o PMN... O meu estado, por exemplo, o Maranhão, a grande maioria das aposentadorias que nós temos lá são as aposentadorias rurais. Para que você tenha uma ideia, nós temos situações de municípios onde os recursos que são provenientes de aposentadorias rurais chega a ser maior do que a arrecadação do fundo de participação dos municípios. Então veja o impacto que se tem em mexer em uma situação como essa dos aposentados rurais. Quer dizer, o deputado tem que olhar para o Estado e também a situação do partido dele aqui na Câmara Federal. Claro. Uma situação de muita dualidade. E ver de que forma essa situação possa sair para beneficiar a vida das pessoas. Então, assim, essa questão da aposentadoria rural, eu tive a oportunidade, enquanto líder
do meu partido, em uma reunião com o presidente da República, de externar a ele essa dificuldade e até a possibilidade de ser retirado esse trecho da reforma da Previdência, a Foi questão uma do das BPC... críticas do presidente, inclusive Rodrigo Maia, que contaminava, entre aspas, a reforma da Previdência, que a aposentadoria rural poderia ser colocada à parte, discutida à parte. Eu acho que não discutida à parte, mas que seja retirada mesmo. Você vê uma situação de aumentar o tempo de contribuição do trabalhador rural de 15 para 20 anos, o que já é um absurdo. E os dados mostram que 70% dos trabalhadores rurais sequer conseguem contribuir no período de 15 anos. Então, se 70% não consegue contribuir com 15 anos, como é que vai aumentar de 15 para 20? A outra situação é a do BPC, benefício de prestação continuada, especialmente aos idosos. Nós não podemos deixar de pagar um salário mínimo para pagar R$400, como está na proposta. Temos a situação dos professores, que merecem e têm direito a uma aposentadoria diferenciada. Então, acho que todos esses temas. A Câmara aqui, como Casa do Povo, representa o sentimento de todos esses segmentos da sociedade. E cada um, tenho certeza, vai ter a sua voz na defesa para que realmente não venham a ser prejudicados por conta da aprovação da reforma da Previdência. E um último assunto, mas ainda na reforma da Previdência, porque muita gente acha que a reforma da Previdência vem em forma de proposta de emenda à Constituição, mas existe, inclusive, uma medida provisória que trata da fiscalização dos benefícios rurais. E na sua localidade isso deve ter um impacto enorme. Na verdade, é a medida provisória 873, que nós já até discutimos o conteúdo dessa medida. Acho que precisam realmente artigos dessa medida serem alterados. Se não forem alterados por meio de emendas na comissão especial, certamente serão alterados no plenário. Foi o sentimento que já ouvi da casa em relação a essa situação. O que nós temos que colocar sempre, e eu disse isso inclusive na primeira entrevista, qual é o principal problema que o país enfrenta hoje e que todo mundo fala? É a questão do desemprego. Então nós precisamos pautar a reforma tributária. A reforma tributária vai desonerar uma série de impostos da cadeia produtiva. Nós vamos ter comerciantes, ou pequeno comerciante que está lá na ponta e que está sufocado com essa questão dos impostos. Quando você unifica, você deixa de trazer aquela salada de impostos que existe hoje no país e acaba trazendo isso para um único imposto em diversas situações. Então, eu acho que a arrecadação do país, a tendência é aumentar, inclusive, com a aprovação da reforma tributária, e nós poderemos gerar aí, num curto espaço de tempo, emprego. Então, eu acho que, ao lado da reforma da Previdência, que é tão debatida, nós não podemos esquecer de pautar a reforma tributária, que já tem, inclusive, parecer aprovado por uma comissão especial que aconteceu no ano passado. Deputado Eduardo Braide, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Boa sorte no mandato e na liderança do PMN. O prazer foi meu, um abraço a todos e sempre que for convidado estarei aqui para que possamos conversar. Obrigada. Bom, o Palavra Aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Eduardo Braide, que é líder do PMN. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê.